Então, meus irmãos, eu tô continuando aqui porque cortou. Eu ia começar a falar só sobre o sonho da videochamada, né? Mas já tô emendando aqui outras coisas que aconteceu comigo. Então, eu comecei a trabalhar ali com a minha mãe, também na casa que eu tô, eu comecei a trabalhar com ela. Quem trabalhava lá era minha tia. Depois foi passando de uma para outra e hoje eu trabalho lá na casa desse senhora e desse senhor. É, então Deus ele vai ensinando a gente que não é do jeito que a gente quer. Eu não queria trabalhar de fazer faxina, mas foi o que Deus me deu para me fazer. Foi o que Deus me deu para me trabalhar. Assim como quando eu cheguei na igreja, eu não queria fazer nada. Então, meus irmãos, eu tô continuando aqui em outro celular, porque o meu celular não tem muita memória. Eu tô continuando aqui em outro celular. Como eu disse a vocês, eu cheguei na casa da irmã pra falar com ela sobre as roupas, né, pra ver como que tava as roupas. E ali eu fiquei ali olhando, né, o ateliê dela assim, e pensei na minha cabeça sobre que eu queria aprender a costurar e que eu queria uma máquina. Então, quando eu cheguei na cozinha, a irmã dela me ofereceu um café e eu fui tomar. A irmã, que é a costureira, me disse assim: "Eu vou te ensinar a costurar", sabe? E eu não pedi pra ela, eu não perguntei pra ela, eu não falei nada pra ela. Eu só falei no meu pensamento e Deus escutou eu falando aqui no pensamento e Deus usou ela ali. E eu fiquei feliz porque Deus é muito bom, sabe? Ele realiza o desejo do nosso coração. Sabe, às vezes eu fico pensando como eu sou miserável. Como eu sou miserável. E eu não esqueci das campanhas que eu falei pra vocês que eu vou fazer, tá? É porque ainda não deu pra me fazer essas campanhas aqui. Como eu disse a vocês, eu não moro só, né? Então, vamos ver o que vai dar. Mas eu vou fazer sim. Talvez não aqui, mas no outro canal que eu tenho. Que ainda não tem nada, mas eu acho que eu vou deixar ele só para campanhas e orações, alguma coisa assim. Eu vou falar para você depois. Então, Deus ele ouve o nosso pensamento, né? Ele é muito lindo. Deus ele é muito misericordioso. Uma parte que eu vou contar para vocês aqui também, vou aproveitar e contar também. Houve um tempo, meus irmãos, eu vou ser bem sincera com vocês aqui. Falar a verdade, porque eu não vou poder mentir, porque se eu mentir, Deus tá vendo, né? Houve um tempo que eu vou falar da minha vida, tá? Não é da vida de ninguém aqui. Que
quando eu comecei na doutrina, assim, que eu comecei a ir para a igreja mais, assim, e eu comecei a aprender as coisas, comecei a aprender as coisas de Deus. A minha rua aqui é a movimentação do universo. Comecei a aprender as coisas de Deus e eu convivia com a minha família. Eu vim a pelejar com pessoas da minha família. Eu não sei porque eu vou te contar isso aqui, mas eu tava pensando ali e eu vou te contar. Talvez você não fez isso, mas eu tô falando que eu fiz para que você não venha fazer. Eu vim a pelejar com uma pessoa da minha família. Irmãos, mas eu brigava com essa pessoa. E não era brigar assim de... não concordo com isso, não. Era brigar mesmo. Não de tapa, né? Mas brigar assim de bater de frente. De bater de frente. De a pessoa assim também falava coisa. E eu ali falava coisa. Eu não vigiava. Eu não vigiava também muitas das vezes. Muitas das vezes eu saía para fora. Eu batia a porta da casa. Sabe, aquilo me doía, aquilo me ruía, aquilo me irava. Que é como, eu ficava pensando, como é que eu vou aguentar essa situação? Mas o erro, eu não culpo nem a pessoa, porque a pessoa não está servindo a Deus. O erro era meu, porque eu servia a Deus e eu não ficava na minha, eu não deixava aquilo, sabe, engolia aquelas coisas de travessa. E ali eu lutava com as minhas mãos, eu lutava com as minhas forças, eu lutava com a minha boca. E muitas das vezes pessoas da minha própria família me falavam para mim deixar, para mim não falar nada. Pessoas que não eram nem crentes, olha só. E mesmo assim eu não aguentava, porque eu não aguentava ver aquilo. Eu não aguentava. Chegou uma hora que eu estava num estado de estresse, que Deus teve que me repreender. Sabe, Deus teve que me repreender. Assim, mandando eu fechar minha boca, calar a boca, assim, né, com outras palavras. Porque senão ele não ia me tirar daquela prova se eu ficasse falando. E ali eu não entendia aquilo, não entendia. E eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Depois, Deus teve que me quebrar muito. Deus teve que me quebrar. Deus teve que me quebrar, sabe, irmãos? Quebrar mesmo, assim, um pedaço pequeno, para poder ir até a pessoa pedir perdão. Por mais que meu coração tava duro, sabe, eu chorava para não ir. Deus sabe quantas vezes eu não queria ir, eu não queria me humilhar, eu não queria chegar na pessoa e dizer, fulano, me perdoa, não sei quem lá me perdoe. Eu queria morrer. Mas eu não queria ir lá. Muitas das vezes eu fui ainda me arrastando, mas Deus já tinha quebrado meu coração para não ficar preto, para não ficar duro. E Deus foi me ensinando muitas coisas, muitas das vezes. Muita gente me ajudou nesse período. Tem gente que vai ouvir aqui que sabe. Tem um irmão da minha igreja que acompanha meu canal também, ele sabe. Porque ele foi uma das pessoas que Deus usou para me ajudar. Ele pode contar muito melhor essa história aqui do que eu, quantas vezes ele foi usado por Deus para me dar uma palavra, para ver se eu ficava em paz. Me ajudou muito em oração também e muitos outros. Mas tinha vez que era muito difícil, porque eu chorava muito, meus irmãos. Eu não posso contar tudo aqui, porque tem coisa que eu não posso falar. Mas assim, você ouvir muitas coisas assim, que dói, sabe? Dói muito. Você ouve coisa assim que dói.
E você tem que chegar nos pés de Deus e abrir a boca. Porque somente Deus vai te entender. Sabe? Muitas vezes eu chorava e eu via que as pessoas olhavam pra mim como se eu tivesse em pecado. Porque eu tava chorando, porque meus olhos estavam cheios de lágrimas, porque meu olho tava inchado. As pessoas olhavam e falavam assim, tá tudo bem, mas não era que tá tudo bem porque você tá chorando na presença de Deus. Tipo assim, tá tudo bem, querendo curiar, querendo saber. Não era um tá tudo bem, mano, eu posso te ajudar na oração, alguma coisa. Não, não era. Era tipo pra ver se você fez alguma coisa de errado, por isso que você tá abrindo sua boca pra chorar, sabe? Então você que tá aqui, não faz o que eu fiz. Independente da tua luta, da tua prova, abre a boca, chora no pé de Deus. Sabe, eu falo mesmo pra vocês, chora abrindo a boca, assim, tipo, de suspirar da tua alma. Você vê que tua alma tá chorando por dentro. Que você vê que você não tem pra onde segurar, você não tem mão de ninguém pra segurar. Você só tem as mãos de Deus. E meus irmãos, a minha alma era tão triste. Pense numa pessoa vazia, não porque eu não tinha Deus, mas por tristeza, sabe? Por tristeza, por ouvir coisas que você não quer ouvir. E porque também não só foi os outros que fez as coisas, eu também fiz. Eu não parava de falar, eu ficava debatendo com a pessoa. Ficava debatendo, querendo explicar uma coisa que era certa, mas a pessoa não entendia, porque a pessoa não estava na presença de Deus. Não está na presença de Deus. Então eu estava lutando numa ponta de faca, enfiando a minha mão na ponta de uma faca e me machucando. E o diabo judiava, meus irmãos, de mim nisso. Pensa que o diabo judiava de mim. Ah, mas o diabo judiou tanto de mim nisso daí. Porque ele sabia aquele ponto fraco que eu tinha, que era só falar aquilo. Falava aquela coisa, já me machucava. E eu fui acusada de muita coisa que eu não fiz. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu fui acusada de coisas assim, até de coisa bem profunda assim, que não, né? Não vou falar aqui, mas é uma coisa mais profunda. Eu fui caluniada por coisas que eu não fiz. Eu fui zombada, humilhada, perseguida. Riram da minha cara. Meus irmãos, era como se eu estivesse numa linha de fogo cruzado, onde era Deus me deixou a solta ali e o fogo cruzado. Mais ou menos assim, né? Então, quando alguém vier te falar qualquer coisa pra te machucar, pra te ferir, não vai bater boca não. Deixa a pessoa falar. Simplesmente você sai do lugar, não sei, faz alguma coisa, mas não fica batendo boca, não fica lá querendo retrucar com a pessoa, porque às vezes a pessoa não tá na presença de Deus, ela não vai entender as coisas que você tá falando, vai achar que você é um louco, retardado, vai querer te humilhar, vai querer te pisar. Vai só chorar nos pés do Senhor, porque uma hora, vai chegar a hora que Deus vai alcançar essa vida também. E outra coisa, você não pode ter raiva da pessoa. Porque se você tiver raiva da pessoa, Deus sabe. Sabe? Você tem que orar pela pessoa, você tem que chorar. Você tem que se abrir para Deus. E ali Deus vai trabalhando na gente. Eu vou falar para vocês assim, se foi fácil, não foi. Mas o Espírito Santo sabia como eu estava sofrendo. E eu não contava para ninguém muitas coisas, ninguém sabe que eu passei.
Ninguém ser humano sabe. Só eu e Deus. Só eu e Deus via quando eu andava na rua. Eu andava na rua, meus irmãos, assim, às vezes eu estava num lugar e eu chorava. Sabe, eu estava andando na rua e vinha lágrimas, assim, eu chorava, limpava rapidinho pra ninguém olhar. Porque aquilo ia me cortando, me doendo tanto. E eu não tinha, para. Eu tinha a palavra de um, de outro, mas assim, não é igual você estar nos pés do Senhor. Você tem um amigo, uma pessoa que Deus põe para te ajudar, igual Deus pôs esse irmão no meu caminho para me ajudar, para orar por mim. Amém. Mas você estar com Deus é diferente. É diferente. Deus vai pôr alguém no teu caminho para te ajudar, para orar por você, que seja um amigo, uma amiga, uma pessoa, um irmão, para estar ali te ajudando, te auxiliando, como Deus fez na minha vida também. Deus colocou várias pessoas para me ajudar. Mas se você está com sua alma assim triste, cansada, muito abatida, igual eu estava, entrega nas mãos de Deus. Não faz nada com tua mão, sabe? Não faz nada com tua mão, porque muitas das vezes eu quis fazer com a minha mão. Já contei para vocês que chegou um estado que eu quis sair de casa. E só que assim, eu botei na minha cabeça que eu ia sair. Só que assim, mesmo botando na minha cabeça, eu fui perguntar para Deus se Deus ia deixar eu sair. Então, um irmão me chamou para ir na igreja e eu fui. Aí eu sentei lá e só chorei naquela igreja. Só fui lá para chorar. Praticamente o culto inteiro eu chorei, da hora que eu me ajoelhei até o final. E Deus disse simplesmente pela boca da irmã que pregava. Ela estava pregando outra palavra. E eu achando assim, Deus não vai falar nada, né? Então vai que Deus concorde. Mais ou menos assim, sabe que Deus vai falar alguma coisa. E do nada, assim, a palavra mudou, como se tivesse um corte na mensagem. E eu prestando atenção, né? Parece que tinha dado um corte na mensagem, assim. Aí a irmã entrou na outra parte, que era a parte que Deus estava falando comigo. Que Deus não autorizava eu sair. Deus dizia que não era a hora. Você não vai sair de lá, não é hora de você sair de lá. Então eu entendi que Deus estava falando comigo, aí eu já encapitei na hora a mensagem ali. Já falei, Deus, tá bom, né? E eu entendi a resposta de Deus e eu não temei, não fui, não saí. Mas eu não queria que Deus falasse aquilo, eu queria que Deus falasse outra coisa. Então eu fiquei, até hoje estou. E Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi me alegrando, sabe? E sabia como que Deus me alegrava? Quando eu orava e Ele respondia. Assim, rápido. Alguma coisa que eu estava sentindo, que eu estava passando, e Deus já respondia. Ou então quando eu precisava de uma coisa, Deus me dava. Eu queria uma coisa, Deus usava alguém para me dar. Eu não sei por que eu vou te contar todas essas coisas, mas eu vou te ajudar de alguma maneira. Então, Deus sempre me presenteou, meus irmãos. Eu fico muito feliz, porque às vezes eu não tô esperando. Às vezes eu não tô esperando. E chegou uma irmã, essa semana mesmo, veio uma irmã aqui na igreja. Ela congrega em outro ministério. Mas ela vem às vezes aqui na igreja. E ela veio com uma sacola de camisas sociais pra mim. E eu não esperava, eu não pedi. E quando eu abri, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que lindo, meu Deus. Sabe? Porque Deus sabe que eu gosto dessas camisas. E é muito bom. Muito bom servir a Deus. Não fica triste por o que está acontecendo na tua vida. Se teu marido não serve a Deus ainda, vamos orar. Eu vou te ajudar em oração. Eu também oro por vocês, para que Deus venha fazer a obra na vida dele ou dela, do teu filho, da tua filha, do teu parente, teu irmão, tua mãe, teu pai.
não luta contra a pessoa, sabe? Não luta contra a pessoa, sabe? Porque você vai se machucar. Você vai se machucar. E vai machucar a pessoa. E a pessoa vai ficar assim com você. Você aguenta ali. Vocês lembram da passagem que Davi teve muitas oportunidades de matar Saul? E até os seus servos o falavam para ele: olha, Deus entregou o teu inimigo na tua mão. E Davi simplesmente dizia: eu não vou estender a minha mão para ele, contra ele. Se ele tiver de morrer, que o Senhor permita, de alguma maneira que Deus venha permitir, ou que um inimigo o mate, não sei, que alguma coisa venha acontecer com ele, mas a minha mão não estende contra ele. E Davi chamava Saul de Senhor, meu Senhor, com S minúsculo, né? Meu Senhor, meu líder, alguma coisa assim, que estava acima dele na autoridade, vamos dizer assim, ainda que o Espírito Santo não estava mais com Saul, mas o respeito que ele tinha, ainda que seja um homem que Deus não estava mais na vida dele. Mas ele não estendeu a mão contra ele. Ele aguentou a perseguição, ele aguentou o que ele tinha de aguentar. Passou muito tempo sem poder subir no trono, que ele já tinha sido ungido, sendo perseguido, passando fome, a comer até pães da proposição, sendo amaldiçoado por um homem que o amaldiçoava em certo caminho. E ele dizia simplesmente: deixa ele me amaldiçoar. Deixa ele me amaldiçoar. Davi precisava de comida com seus homens, ao ponto de pedir comida e um homem não dar comida para ele, e ele ir de encontrar a casa desse homem para matá-lo, o homem. E chega uma mulher ali, apazigua Davi. E Davi, numa peleja, encontra todos dormindo, pega ali um objeto ao qual pertencia a Saul. Tem a oportunidade de matar Saul ali, não matou, só pegou para dizer que teve a oportunidade de fazer aquilo, mas não fez. Não estendeu a mão contra ele. E muitas das vezes Davi estava dentro do palácio do rei, tocando harpa, e o rei querendo matar ele, e ele não estendeu a mão contra o rei. Ele somente se esquivava da lança e deixava a lança cravada, não onde ela tinha sido lançada. E Davi vai até na cidade de inimigos, se faz de louco para não morrer ali, fica no meio dos sacerdotes e vive aquela vida de perseguição, de peleja, de luta, sendo afrontado, caluniado, perseguido. Mas você não vê Davi estendendo a mão contra Saul. Saul morreu no campo de batalha. Chegou a hora dele, mas Davi não estendeu a mão contra ele. Por isso, não estenda a mão, eu digo, a boca, contra ninguém. Deixa a pessoa falar. Simplesmente você fica no espírito ali, orando no espírito. Por mais difícil que seja, se a gente luta com a nossa mão, Deus não age com a dele. Então, tudo isso eu tô contando pra vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco comprido, porque eu fui lembrando de coisas e eu senti no meu coração de contar. Que alguma dessas coisas que eu te contei sirva pra você. Hoje ou talvez depois, não sei. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar falando contigo. Obrigada a você que está orando pela minha família. A você que me abençoa e abençoe a minha família. E abençoe a minha família em nome de Jesus. Eu agradeço. Em nome de Jesus, que você seja abençoado também. E fica na paz, Senhor Jesus. Amém.